Então, aqui, P da hipótese dada a evidência, que é isso que eu quero saber, é igual a probabilidade da evidência dada a hipótese, dividido pela probabilidade da evidência, vezes o a priori, que é a probabilidade da hipótese. Tá? Isso é o teorema de Bayes. Bom, só relembrando o que é cada uma dessas coisas. Então, vamos recapitular o exemplo que eu dei aula passada. Então, esse cara aqui, isso aqui é chamado razão de verossimilhança. Razão de verossimilhança. Então, isso aqui é o a priori. A priori. E aí eu junto isso aqui, eu tenho um a posteriori, que é o que eu quero saber. Posteriori. Tudo bem? Lembra? Tá? Então, a probabilidade do que eu quero saber, a probabilidade da minha hipótese. Então, só relembrando 2 aulas atrás. Qual que é a sacada da inferência bayesiana? Ela parte do pressuposto de que a hipótese nula você pode testar. Na inferência frequentista, a hipótese nula você não testa. A igual a B e acabou. Na inferência bayesiana, você pode mexer com isso e colocar que A menos B é igual a 0. E aí eu tento descobrir, inferir o que seria. Eu posso pegar a informação anterior, que seria o meu a priori, e estimar um valor que é diferente de 0. Tá? Na abordagem frequentista, A menos B sempre é igual a 0, porque A é igual a B. Tá? Isso é equivalente. Na abordagem bayesiana, você pode mudar esse número à luz de informação anterior. Tá? Então, essa informação aqui seria esse aqui, o a priori. É o que você sabe a priori. Tá? Então, o que você sabe, independente do experimento. Então, esse a priori, que é a probabilidade da hipótese, é o que eu sei sem o experimento. A priori, antes de começar a pesquisa, o que você já sabe? Tá? Quais são as... Não, depois eu pergunto isso. Então, o que eu sei antes de começar o experimento é o meu a priori. Tá bom? Se a única informação que eu tenho é que A menos B é igual a 0, tá? Esse cara vai ser 0. E aí não importa. Então vai cancelar essa parte, você não tem inferência bayesiana. Você vai ter inferência frequentista clássica, em que os dois são iguais. Tudo bem? Tá? Se eu não sei nada, esse cara é 0, ele perde o sentido de fazer inferência bayesiana, fica frequentista. Tá? Agora, se A menos B for diferente de 0, for um outro valor, aí vale a pena colocar ele aqui. E aí você tem a ideia bayesiana. Tá? O que eu quero saber... Então imagina que essa hipótese pode ser a hipótese nula ou a hipótese alternativa. Tanto faz. Tá? Então, o a posteriori é o seguinte, é a probabilidade da minha hipótese ser verdadeira, qualquer que seja, tá? Dado a evidência. Então, H é de hipótese, E é de evidência. Tá? O que é a evidência? Evidência são dados. Então, na aula passada, de novo, para quem não veio a aula passada, veja o vídeo da aula passada. Olha, ele é bem nevrálgico para você entender isso aqui. Evidências são dados. Então, na aula passada, eu discrimino bem qual a diferença entre evidência, opinião e fé. Tá? Isso é importante recapitular. Isso não é piada, é realmente isso é informação científica. O que é fé? Fé é uma crença independente de evidência. Tá? E é mais do que isso. Quando você tem fé, você tem uma crença, não é nem que não existe evidência, é que você não consegue testar a hipótese. Então, por exemplo, Deus existe, você não tem como testar isso. Como você não tem como testar, e logo é uma questão que você acredita ou não, independente da evidência, é fé. Tá? Então, isso é a fé. A fé eu não tenho evidência, eu não tenho nem como ter evidência, mas mesmo assim eu corroboro a hipótese. Isso é fé. Tudo bem, nenhum problema. Qual a diferença entre fé e opinião? Tá? Na fé, a evidência não existe. Na opinião, a evidência existe, só que você não sabe. Tudo bem? Então, por exemplo, você pode fazer uma opinião qualquer. Eu acredito, eu acredito no estado mínimo. Tá? Você tem dados que é possível corroborar essa hipótese ou não. Mas é o que eu acho. Então é uma opinião. Entendeu? Você está sendo cabeça dura. Tá? Você não está colocando evidências que existem para validar a sua hipótese. Então não é questão de fé. O problema da economia é quando você transforma a economia em religião. Porque aí você bota a fé, um negócio na cabeça e acabou. Tá?
Então, quando não existe evidência, e mesmo assim você acredita na hipótese, é fé. Quando existe evidência, mas você não utiliza, é opinião. Tá? Hipótese é quando você faz o experimento. Quando eu tenho uma hipótese, eu quero validar essa hipótese, aí eu tenho uma evidência. Eu conheço os dados, eu coleto os dados, coloco no experimento, e aí eu consigo testar minha hipótese. Aí é evidência. Tudo bem? Esses 3 níveis. Se você pensar na sua vida, tem várias coisas que para você são fé, algumas são opinião, e muito poucas são evidências. Muito poucas coisas na sua vida você trata como evidência, você sabe de verdade. Uma delas é o seu mestrado e doutorado. Uma das poucas coisas da sua vida que você sabe de verdade é o seu mestrado e doutorado. O resto, você tem muito pouco controle. Aí cai muito no jogo da opinião. Tá? É importante separar isso na inferência bayesiana, tá? Porque a inferência bayesiana só trabalha com evidências. Ela não serve para avaliar hipóteses ligadas nem à opinião nem à fé. São evidências só. Tá? Então o que você quer testar, na verdade, é a probabilidade da sua hipótese ser verdadeira, dado a evidência, só que essa evidência ela é ponderada pelo que você tem a priori também. Tá? Então, o que quer dizer basicamente essa fórmula? A probabilidade da hipótese ser verdadeira, né? Só que a probabilidade da hipótese ser verdadeira. Isso vem de dados anteriores da sua pesquisa. Tá? Essa informação você não coleta no seu experimento, ela vem antes. Isso aqui vem antes. Tá? Vou dar o mesmo exemplo que eu dei na aula passada. Eu fiz um teste para saber se eu tenho uma doença. E o teste veio no envelope. Eu não abri o envelope. O envelope está aqui. Eu não sei se eu estou doente ou não. Tá? Que informações eu tenho do ambiente, independente de saber o resultado do teste? Prevalência. Você concorda comigo que a prevalência da doença não muda, independente se eu abro ou não o teste? E aí tem uma coisa importante. Uma coisa é eu estar doente, outra coisa é eu saber que estou doente. O que o teste influencia? Eu saber que estou doente. Mas se eu faço parte do grupo de pessoas doentes da população, isso independe do teste. Vocês estão comigo? Tá? Então, o que seria uma informação a priori? Prevalência da doença. A prevalência da doença é algo que acontece a priori. Por exemplo, eu te dei um envelope, eu testei a sua probabilidade de estar doente. Tá na sua mão o envelope. Tá? Se eu disser para você que a prevalência da doença é 80%, 80% da população tem a doença. Automaticamente isso aumenta a chance do seu envelope dar positivo. Você não concorda comigo? Não aumenta. Mesmo que você não saiba. Você fica com mais medo, porque a doença é muito prevalente. E você faz parte dessa população. Tá? Se eu disser que a prevalência da doença é 0,1%, diminui a probabilidade esperada de você estar doente. Só sabendo o dado do a priori. Tudo bem? Então você tem que perceber que na inferência bayesiana, o que é o experimento? O experimento é eu abrir um envelope. Isso é o experimento que eu estou fazendo. Tá? Nesse experimento, tem coisas distantes de mim, que são os a priori, e tem coisas próximas. Tudo bem? Sempre tem que pensar isso. Em psicologia, isso é estudado. É chamado de taxa base. Esse é o nome. Isso é um nome interessante de você ver. Em inglês é erro da taxa base. Error Base Rates. Base Rates. Tá? Isso aqui é erro da taxa base. O erro da taxa base é um viés cognitivo que a gente tem. O erro da taxa base é assim. Sempre que você toma uma decisão, tem variáveis próximas de você e variáveis distantes. As variáveis distantes dizem respeito ao a priori. As variáveis próximas dizem respeito ao que você está fazendo. Tá? Às vezes eu tomo uma decisão baseado no que eu desconsidero uma das coisas. Então, por exemplo, eu estou fazendo teste para uma doença, mas eu não sei a prevalência. Tá? Eu não sei se a prevalência é alta ou baixa. Ou seja, eu não tenho essa informação. Não é que ela não existe, eu não tenho. Tá? Se eu abro o teste e o teste dá positivo, eu fico assustado. Isso é um julgamento por erro de taxa base. Por quê? Você está ficando assustado com base no que está próximo, que é o resultado do teste. Você está desconsiderando a prevalência. Isso é um erro de taxa base. Tá? Pode acontecer o contrário também, que é você só se basear na prevalência e por isso não fazer o teste. Porque pode ser que você tenha a doença. Não pode. Isso é um outro erro de taxa base. Tudo bem? Na verdade, a aula de inferência bayesiana é útil para você entender coisas da psicologia mesmo, tá? De comportamento. Pensa, isso não vale só para humano, vale para rato, vale para bicho.
Às vezes o bicho ele tem uma noção do que acontece no ambiente, mas não com ele. Ele também comete erro de taxa base. Em experimentos comportamentais você vê muito isso. Tá? Em que o que controla o rato não é o comportamento imediato dele, é a média dos comportamentos que ele produziu. Tem uns experimentos sensacionais com isso, de microeconomia em rato. Rato tem noção de lucro, demanda, substituibilidade, vários conceitos da economia é presentes na biologia. Tá? Economista acha que economia é coisa de sociologia, não é, é da biologia. Tá? Se você pegar a equação de equilíbrio de Price, que é da biologia, e comparar com a equação de equilíbrio de Nash, da economia, as equações são iguais. São exatamente iguais. Então tem uma paridade total. As duas equações, de Price e de Nash. Tá? E isso envolve as taxas base. Taxa base é isso aqui. Tá? Eu só estou deixando esse nome porque ele é muito legal de você estudar. Coloque isso no Google, pega o Wikipedia. O Wikipedia do erro da taxa base é muito bem feito. Dá uma lida. Tá? É muito interessante para você ajudar você a entender a inferência bayesiana. Então, esse dado a priori é o dado distante de você. Tá? É prevalência, pode ser uma meta-análise. Às vezes eu tenho uma meta-análise de estudos e dizem que A menos B é igual a 10%. Então isso aqui é 10%. Tá? Mas está distante do seu trabalho, está distante de você. Tá? Voltando no nosso experimento. Então, eu estou com o envelope fechado. Tá? Então, distante de mim tem a prevalência. Tá? O que tem perto de mim? É o teste. O teste está perto de mim. Quais são as características do teste que garantem a qualidade dele? Sensibilidade e especificidade. Tudo bem? O teste é perfeito? Existe algum teste perfeito? O teste pode errar, pode. Então, a minha probabilidade pode ser afetada pela prevalência da doença e as características do teste, que é a sensibilidade e a especificidade. Tá? Então, isso aqui, a razão de verossimilhança, são as informações próximas. E aí tem aquela tabelinha que eu fiz na aula passada lá, que mostra, né? Sempre que você for fazer algo por inferência bayesiana, você tem que ter a prevalência do evento e o teste. Tá? Lembra do bayesianismo, da pegação? Quero saber se fulano gosta de mim. Né? Você tem que ter a prevalência primeiro. Fulano gosta, assim, de novo, quando que inferência bayesiana não funciona? Quando você não tem evidência. Então pensa, será que fulano gosta de mim ou não? Se você nunca falou com fulano e é algo completamente platônico, isso não é evidência, é fé. Você entendeu? É fé. Você testar se fulano gosta de você, sendo que você nunca olhou para ele, é o mesmo que testar se Deus existe. Você não tem evidência para falar nada, você pode ter fé. Ah, ele gosta tanto de mim, o Brad Pitt gosta tanto de mim. Você nunca viu, só no filme. O cara não sabe da sua existência. Então é fé. Tá? Agora, a partir do momento que eu convivo com a pessoa e eu posso estimar a cada 100 vezes que a gente se encontra, em quantos por cento parece que ele tem interesse? Isso é a prevalência. Estão comigo? A prevalência de vezes que ele me quer, ou ela me quer. Tá? A partir daqui eu tenho que comparar com o teste. O que seria o teste? Perguntar para o amigo. O amigo tem que conhecer as duas pessoas também, senão é fé, tá? Senão é a mesma coisa da cartomancia, horóscopo, quando a pessoa não sabe nada do fenômeno. Aí eu pego um amigo e pergunto, você me conhece o fulano ou fulana? Né? Você acha que rola? Né? Você acha que dá um match? Você acha? Aí a pessoa dá a opinião dela. Ela opina, eu acho que ele ou ela gosta de você com 70% de confiabilidade. Mas ele pode estar errado. Ele não tem a sensibilidade e especificidade dele. Tá? É a mesma coisa. Você entende? Por isso que a ideia da inferência bayesiana é você pegar o máximo de exemplos possíveis da sua vida e tentar aplicar aqui. Para realmente você entender como ela funciona. Toda vez que você vai testar uma hipótese com base em evidência, você tem que ter a prevalência, que é o dado distante, e algo próximo, que é o teste. E o teste tem que ter uma sensibilidade e especificidade dele. Tudo bem? Tá? Vamos pegar, agora tirando da vida e colocando na sua pesquisa, tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Ó, vou fazer um teste T. Imagina que eu tenho dois grupos A e B, e eu medi o peso de cada grupo. Ó, curso 1, teste T. Tá? Simples. Eu tenho dois grupos, quero fazer o peso. Tá? Então, isso aqui é a variável independente, isso aqui é a variável dependente, certo? Tudo bem? Lembra? Não dissolveu, né? Tá? Não muda nada. Lembra que depois, agora quando a gente está no curso 2, a gente pode transformar isso num modelo? Quem que é o X, quem é o Y? Quem é o Y? Esse é o Y, é o peso. E esse é o X. Tá?
Então eu posso transformar num modelo em que peso é igual a B mais A vezes o grupo. Certo? Tá? E o grupo pode ser 0 ou 1, né? Porque são dois grupos. Lembra? Tá? Mais o erro. Tá? Tudo bem. Então, eu quero saber se existe efeito do grupo sobre o peso. Isso é um modelo. Não é um modelo? Eu posso... Como é um modelo, eu estou planejando ainda, eu posso assumir que o erro é normal? O erro tem distribuição normal? Se minha pesquisa for bem feita, né? Os dados não tem um a rigor, né? Então isso aqui eu posso assumir que o erro tem distribuição normal, com média zero e distribuição sigma ao quadrado. Tudo bem? Lembra disso? A gente vai voltar nisso de novo, tá? Beleza. Agora imagine, eu quero comparar esse modelo. Esse modelo que eu tenho, isso aqui é o modelo que eu estou bolando, tá? Eu vou assumir que o peso tem distribuição normal, tá? Vou assumir que o peso tem distribuição normal e vou assumir que os grupos são homogêneos. Ou seja, os grupos têm a mesma variância. Estão comigo? Tá? Então, ó, eu vou recapitular boa parte do curso agora. Tá? Quando eu quero fazer esse experimento, eu quero saber se dois grupos são diferentes em relação a uma variável contínua. O que eu estou testando? O que eu estou comparando dos grupos? Boa! Isso! Ainda bem que isso aí grudou. Eu estou comparando as distribuições. Tá? Na verdade, o que eu quero saber é se a distribuição do A e a distribuição do B tem um overlap ou não. Tá? Só que a distribuição, ela explica o grupo, mas não descreve o grupo. Tá? Eu sei que a distribuição do grupo A é assim, a distribuição do grupo B é assim. Tá? Mas eu não estou descrevendo. Como é que você descreve um grupo? Com os parâmetros, com a média, desvio padrão e tal. Tá? Então, o que eu estou fazendo nesse experimento? Eu estou assumindo que A e B têm uma distribuição, que é a distribuição do peso. Estou assumindo que a distribuição do peso é normal. Tudo bem? Então, estou assumindo que quando eu junto A e B, né, a distribuição do peso ela é normal. Tá? E estou assumindo que A e B têm a mesma variância. A variabilidade de A e B é a mesma. Tá? Então, se eu tenho uma variável em que cada grupo tem a mesma variância, é como se eles fossem, a largurinha deles fossem parecidas. Se eu colocar um em cima do outro, o que discrimina eles é a média. Aí eu consigo comparar as médias, porque eu estou fixando a variância. Tudo bem? Vocês estão comigo? Você lembra, isso eu falei no curso 1, no caso do teste T, se a distribuição não for normal, até dá para você jogar. Mas o problema do teste T é a variância, porque ele compara, lembra o teste T? Ele pega a média do grupo A menos a média do grupo B, dividido pelo desvio padrão da diferença. Isso aqui não importa, a parte de baixo. Mas ele não pega a média de um e a média do outro? Ou seja, ele parte do pressuposto de que as variâncias são parecidas. E a variância não afeta o resultado. Então eu pego esse valor, esse ponto, e comparo com esse ponto. O teste dele está comparando esse ponto com esse. Porque ele está assumindo que as variâncias são iguais. Tá? Que a variância não afeta o resultado, porque você está controlando isso, que é o pré-requisito dele. Caso a variância não seja igual, tem a correção de Welch. Lembra? E aí essa fórmula do teste T não é assim. Ele vai ponderar essa média do A pela variância. Ele vai levar os dois em conta. Tudo bem? Estamos recapitulando isso. Tá? Isso aqui tem a ver com a inferência bayesiana? Tudo. Tem tudo a ver com a inferência bayesiana. Para você usar inferência bayesiana no teste T ou em qualquer teste, você tem que saber o modelo. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu assumi isso, esse é o meu modelo. Esse modelo que eu tenho é a minha hipótese nula ou alternativa? Em vez de pensar a hipótese nula ou alternativa como os grupos, pensa como modelo. Tá? Isso aqui não é a minha pergunta de pesquisa? Eu não peguei a minha pergunta de pesquisa e transformei num modelo? Esse modelo é o que eu quero saber, não é? Todo modelo reflete uma hipótese. Você percebe que eu estou assumindo várias coisas aqui, né? A distribuição, estou assumindo um monte de coisa. O erro, tá? Então, isso aqui é a minha hipótese alternativa. É o que eu quero saber. O que eu quero saber é se esse modelo faz sentido. Por isso que eu deixei a inferência bayesiana para o final, porque a gente já estudou GE, GMM, já... Lembra como a gente opera no GE, GMM? Né? A gente faz o modelo, vê o erro, vê a matriz de covariância, aí no final testa,
aí vê o A e C, né? Aí depois vem a normalidade do resíduo. Se o modelo estiver bom, não quer dizer que ele é o melhor. Quer dizer que ele é um modelo ok. Pode ser que tenha um modelo melhor? Sempre. Aí se eu descobrir uma distribuição melhor, eu posso testar para ver se o modelo no resíduo fica mais normal ainda. Lembra desse paralelo? Por isso que ele é importante aqui, na inferência bayesiana. A sua hipótese alternativa vai ser isso. Tá? Se esse modelo faz sentido. Aí a pergunta que não quer calar. Se isso aí é a hipótese alternativa, qual é a sua hipótese nula? Peso igual a B. Peso igual a B? E o que quer dizer que o peso é igual a B? Que o grupo não faz diferença. Não, quase. Não é que o grupo não faz diferença, porque você não sabe. Ah, é verdade. Aqui não tem grupo, não tem nada. O que quer dizer isso? O que quer dizer constante? Isso! É a média do peso. Então, qual que é o seu modelo inicial? Meu modelo a priori? Eu só pegar o peso de vocês e prever vocês com base na média. Isso é o modelo da hipótese nula. Que eu não tenho um modelo, na verdade, eu só tenho a própria variável. Eu prevejo a sua variável por ela mesma. Isso é o modelo da hipótese nula. Modelo null, que eles chamam, nulo. Tudo bem? Não faz sentido? Por isso que eu fiquei batendo em vocês esse negócio de regressão, sabe? Porque no final do curso é isso que a inferência bayesiana testa. Ela não testa a hipótese nula como sendo igual ou diferente. Ela testa o modelo. Você está testando um modelo. Porque isso aqui é um modelo. Tá? A hipótese ser verdadeira dadas as evidências é um modelo. Né? Porque você está testando a sua hipótese em função das evidências que você tem. Não é uma coisa geral. Isso é sensacional. Sensacional. Realmente incrível, assim, essa sacada. Por quê? Se sua evidência é ruim, não quer dizer que sua hipótese é ruim. Quer dizer que você não consegue testar. Você só consegue ficar com a hipótese nula, que é sem o modelo. Isso aqui, a hipótese nula que o peso é igual à média do peso, é uma hipótese nula. Eu não tenho modelo aqui. A única variável que eu tenho é a dependente. E eu uso ela mesmo para prever. Tá? A partir do momento que eu condiciono essa variável, coloco mais alguma coisa, essa outra variável tem que prever mais o resultado do que essa. Estão comigo? Tá fazendo sentido, gente? É sério. Isso aqui é fundamental. Tá? Para a formação científica de vocês, isso é fundamental, vocês perceberem. Porque